Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 25/9, domingo abençoado, último domingo do mês de setembro. E no próximo domingo nós temos eleições em todo o Brasil. Será um tempo importante para todos nós, que a nossa consciência, que o nosso fundamento de conhecimento, que os princípios que nos regem possam nos levar a eleições equilibradas, que a nossa escolha seja sensata, que Deus abençoe o Brasil. Mas domingo que vem a gente fala durante o programa, lembrando, João, que no próximo domingo, no nosso calendário litúrgico, é domingo eucarístico, é domingo da Santa Ceia. E nós tomamos uma decisão de não fazermos a Santa Ceia neste primeiro domingo, e sim no segundo domingo, porque vamos ter uma evasão muito grande de pessoas indo para o interior votar, estão envolvidos de alguma forma com o processo político, então vai impossibilitar essas pessoas de estarem aqui presencialmente. Então nós tomamos essa decisão, nós vamos continuar falando sobre isso lá no final do programa para manter a memória, mas nós tomamos essa decisão. Bom dia, pastor João. Bom dia, pastor Renato. É a decisão muito sensata, é que os nossos cultos de ceia, a gente prima para que todos os membros participem conosco. Então, fazer uma ceia apenas para manter o calendário litúrgico, excluindo os irmãos que por força da obrigação estão viajando, é uma penalidade desnecessária. Sim. Portanto, nós decidimos para o segundo domingo, não é isso? Exatamente. Então, no segundo domingo do mês de outubro. Muito bom dia, querida Loide. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor João, Diogo. Bom dia a todos vocês que estão aí. Estamos muito alegres porque estamos na sua companhia. Muito bem. Hoje nós estamos aqui entrando num capítulo novo do texto do livro de Mateus, né? Vamos inaugurar o capítulo 8, é isso mesmo, Loide? Nós estamos no capítulo 8, já no versículo, olha, vê só, capítulo 8, estamos no versículo 18 hoje. 18. Versículo 18. Ok. É um texto precioso. Domingo, inclusive, próximo passado, eu usei esse texto para a minha reflexão, então vou até ficar mais confortável, né? Que bom. Mas é um texto muito legal, um texto muito precioso, que a gente vai tocar com a profundidade que nós pudermos ir, não é? Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta manhã. Vamos proceder à leitura do texto, Mateus capítulo 8, versículo 18, que é o texto que nós vamos começar explorando hoje a nossa reflexão. Pode fazer a leitura, querida amiga? Vamos sim. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim foram para o outro lado do mar. À saída, o mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor, irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me. Busque a vida. Ok, vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir em duas questões de Jesus. A primeira resposta dele à indagação é que assim, havia uma multidão de curiosos. Não havia uma multidão de discípulos, João. Não era uma multidão de gente interessada no conteúdo de Jesus, mas sabe aqueles que correm atrás das últimas notícias? Era o que estava acontecendo. Eles estavam ali à busca de novidade. Era o espírito novidadeiro. E Jesus tem coisas para compartilhar com aqueles que ele quer deixar sua marca.
que ele quer criar sua impressão no coração deles. E essa multidão era uma multidão dispersa, não era uma multidão interessada. E Jesus diz para o primeiro religioso que lhe diz, vou contigo para onde tu fores e tal. E ele dá uma palavra, assim, para a ponderação daquele cara. Ele diz, cara, nós não vamos para os hotéis 5 estrelas. A gente não vai para as melhores hospedagens. Ele está tratando com a negociação do coração daquele rapaz, daquele homem. Ele não está facilitando a caminhada, mas está mostrando para ele que o caminho da fé nem sempre é um caminho de hotel 5 estrelas. Que o caminho da fé, às vezes, faz a gente dormir ao relento. Que a gente passa por dificuldade, por limitações, pela falta de ostentação. E a gente precisa refletir, João, principalmente na nossa geração, que parece que o evangelho virou uma moda. É só uma impressão que pode ser até errada da minha parte, mas é minha impressão. Alguns estão se tornando cristãos por causa da modinha. Estão aderindo à fé não como fundamento das suas vidas, mas como uma possibilidade de melhorar de vida, economicamente falando. E Jesus está colocando logo o parâmetro. Não. Eu não vim aqui para trazer a possibilidade eu não vim fazer milionários. O que eu vim fazer aqui foi falar sobre a vida, para melhorar a condição da vida. Então, não tem hotel 5 estrelas, né? Nada contra eles aqui no meu comentário. E se eu puder, eu fico no hotel 5 estrelas. Mas no caminho da fé, quantas vezes, João, a gente teve que tomar cafezinho naquela latinha de extrato de tomate da Sica, do Elefantinho? Quantas águas barrentas nós tomamos? Quanta água de poço? Eu, às vezes, me lembro de uma comunidade que eu pastoreei que não rolava dinheiro em papel. As ofertas lá eram banana, laranja, galinha, ovo. E acho que todo pastor devia pastorear uma igreja com essa característica para entender que o mais importante são as vidas que lá estão, que não há qualquer tipo de vantagem financeira ao pastorear, que pastorear é cuidar de gente, é emprestar seus ouvidos e seus silêncios para escutar a dor do outro, não é? Recentemente nós celebramos o centenário de nascimento do apóstolo do Evangelho no nosso estado. Foi dito pelo então bispo da Igreja Católica, no falecimento desse apóstolo, morreu hoje a maior autoridade do Evangelho no estado do Maranhão. Mas, lendo a sua biografia, eu já o conhecia por ter sido amigo dele, eu vi quantas noites ele caminhou de uma comunidade para outra no interior do Piauí, a pés, sob a cobertura de um chapéu, andar 70 quilômetros de um ponto de pregação para outro, andando a pés. Molhava a roupa de sereno, caminhando à noite, e enxugava com o sol ardente do dia. Muitas vezes teve que deitar, repousar a cabeça sobre o chapéu, debaixo de um pé de carvalho, um pé de árvore qualquer, à sombra da estrada, e os pés magoados, machucados pela caminhada de 70 e tantos quilômetros para fazer uma pregação para levar o Evangelho a criaturas que necessitavam. Então, o Evangelho não é uma bolsa de valores onde você entra para ficar rico. Lamentavelmente, há entendimento de muitos, e a gente não está aqui para falar disso. Entendo perfeitamente o que Jesus estava falando para esse cidadão. Mas eu queria pegar o texto, já que a gente está no texto, e pegar essa versão mais erudita, mais antiga, quando diz, quando muitos se apegam na pobreza quase miserável de Jesus. Quando ele diz assim: as raposas aqui têm covis, têm lugares para se esconder, as aves que voam têm seus ninhos, e o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça.
Pegou-se isso por longo tempo, eu fui ensinado dessa forma, de que Jesus não tinha um lugar para deitar, não tinha um ponto para armar rede, para descansar um pouco, se é que armava-se rede naquela região. E eu não entendo isso. Segundo a história, a campanha de Jesus foi financiada pelo recurso que trouxeram os magos do Oriente, né? E algumas viúvas ricas que também financiavam o projeto. Além do que, os discípulos de João foram procurá-lo, perguntando aonde é o teu centro, onde é o teu escritório, onde tu assistes. Uhum. E ele responde, vinde e vejam. E eles foram e passaram um dia com ele. Ou Aquela seja, casa em Cafarnaum, né? uma casa em Cafarnaum, segundo se percebe, talvez tinha um seminário de formação de discípulos ali, porque era comum, seminário de profetas, né? Então, é provável que ele tivesse uma casa grande com seminário e hospedarias em Cafarnaum. Então, Jesus não era um miserável financeiro que andava pelo mundo feito Um sem-teto. um sem-teto, um nada, pregando que a vida tinha que ser dessa forma. Não. Essa versão, admirei a versão quando diz, nós não vamos nos hospedar, nós não vamos sair daqui para nos hospedar em Jericó nas melhores pousadas. Quem sabe a gente passa a noite no barco, atravessando o mar da Galileia. Que era o que e depois acontecia, caminhando no deserto, na areia, tendo que dormir enquanto eu vou orar. Não era falta de recurso, era o processo da caminhada. Sim, exatamente. É que essa história de Jesus tão pobrezinho, ela satisfaz a uma percepção presépica, né? Para sustentar a ideia do presépio, então se sustenta um Jesus pobrezinho, de que não tinha recurso, quando Judas era o tesoureiro, era quem administrava a bolsa de recursos, e diz que ele roubava. Roubava o quê, se não tinha nada? Então é claro que tinha recurso, né? Então a gente precisa desanuviar, João, essa ideia do Jesus pobrezinho e miserável, porque ele não era nem pobrezinho nem miserável. Ainda muitos que sustentam a ideia de que daquela feita ele entrando naquela cidade que manda Pedro pescar um peixe para gerar moeda, muitos se afirmam de que Jesus era tão liso que o peixe tinha que pagar o imposto de entrar na cidade. Quando nós entendemos que ele estava mostrando ali o seu poder, estava mostrando o poder do Evangelho, estava dando lições para os seus discípulos, não era uma falta de recurso. E era tão pouco que precisava pagar que ele não tinha que recorrer à bolsa, fazer um Pix, ou pedir a máquina do coletor de imposto da entrada da cidade. Ele tinha peixes obedientes. Era né, simples resolver. Então, eu queria esclarecer para os nossos ouvintes que talvez a semelhança da minha pessoa, por longos e longos anos, entendeu que Jesus era um sem-teto que andava por aí perambulando, comia onde dessem comida, e se não desse, ele tinha que multiplicar, senão passavam fome. Não é essa não é esse o aspecto, não é essa a verdade sobre o Evangelho. Jesus não era um miserável, até porque os seus discípulos, eu entendo que as suas famílias eram sustentadas também por esse ministério. Sim. E muitas vezes a viagem missionária, ela requer isso, né? A gente está disposto, disponível. Para o imprevisto, né? Isso, a deitar no colchonete, a deitar onde tiver um espaço, a fazer o travesseiro uma pedra, ou então o nosso próprio casaco. Né? Eu já passei por coisas assim, que eu estava com o meu dinheiro, digamos assim, né? Mas assim mesmo eu teria que estar disposta a passar por aquele momento, por aquela experiência. Sim. E aqui eu vejo assim, Jesus vai direto ao ponto, né? Diz que Jesus vai direto ao ponto. Aqui tinha dois tipos de seguidores, né? Aquele que diz, eu vou logo, e aquele que diz, Jesus, eu vou depois, né? E Jesus, para aquele que diz, eu vou logo, era aquele influente, aquele animado, não tem aqueles tipos de missionário que diz assim, epa, isso é para mim, eu vou. Aí chega em casa e diz, mamãe, hoje Jesus me chamou, eu vou fazer missões, né? Aí está pronto para ir. E muitas vezes precisa dessa reflexão, desse momento. Você está pronto mesmo, meu filho? Porque é uma percepção romântica da experiência cristã. Sim. E Jesus está desconstruindo esse romantismo, Isso. Loide. Porque
Assim, é como a ideia do pastorado. Há uma visão muito romântica do pastorado, Sim, que só quando a gente está dentro a gente descobre que aquilo fazia parte de um castelo de quimera, que a vida pastoral não é exatamente isso. isso Né? mesmo. É Como uma a- vida às vezes solitária, uma vida muitas vezes reclusa, sem muita expansão de sociabilização, sem exposição. E Jesus está trazendo um choque de realidade para os dois, né? Para os dois. Mas a gente está comentando do primeiro, desse choque de Confrontando, realidade. confrontando esse, eu vou já, eu estou indo é logo, eu estou disponível. Você está disponível realmente? Jesus diz Sim. aqui, ó, nós não temos esses lugares que você está acostumado, essa cama fofa, né? Esse travesseiro confortável. Você está disposto mesmo? Nós não temos esse sorvete depois do almoço. Você está disposto mesmo? Eu tenho vários amigos que estão no campo missionário e muitas vezes eles entram em contato dizendo, olha aqui, manda dinheiro, manda desodorante, manda não sei o quê, porque o dinheiro acabou. E aí a gente tem que fazer aquela campanha, tem que movimentar todos os amigos e depois de um tempo aquela pessoa volta e diz, não era isso que eu queria não, né? Foi só apenas uma experiência. Eu achei que eu tinha um chamado, mas agora eu vi que eu não tenho esse chamado, né? Então, às vezes, eles voltam decepcionados com eles mesmos, porque foi um momento de confronto com a realidade, passou aquele momento de motivação e chegou o momento da realidade pura. Né? Pregar os ribeirinhos, né? Estar junto dos indígenas, né? E muitas vezes a pessoa diz, não era isso, o evangelho é isso aqui, não é bem isso que eu estou atrás, né? Então, o choque de realidade. Eu, às vezes conhece o Evangelho, mas não conhece a missão. Eu sou muito feliz e grato a Deus, porque eu sabia que desde os 3 anos de idade eu havia sido designado para pastorear. Todavia, Deus vai me chamar e dar a função específica aos 60 anos. Isso para que eu não me iludisse, não me envaidecesse, entendo hoje, para que eu não me envaidecesse com o romantismo do pastorado. Aqui o texto que nós lemos diz que o mestre da lei não era um qualquer. Era alguém, era um rabino, que queria seguir Jesus. A intenção com que ele queria seguir Jesus, só ele e o próprio Jesus sabia disso. Se era apenas para fazer companhia, estar perto daquele que no momento era o bambambam da história, ou se na verdade ele tinha uma intenção pura no coração. Talvez se tivesse uma intenção pura no coração, ele não precisaria se proclamar. Ele dava um jeito de estar com eles ali e aos poucos ia caminhando. Lamentavelmente, a gente não está aqui para malhar aqueles que erraram no caminho, que se envaideceram, mas estamos falando do cuidado que devemos ter ao sentir uma chamada para o Evangelho, para o ministério, e ao perceber que não é um romantismo, é na verdade um trabalho. Quantas vezes, 10, 12 horas da noite, eu vejo a minha esposa estar ali atendendo alguém ao telefone, orientando, instruindo, marcando para ir lá no outro dia. E a nossa casa não tem sido outra coisa senão viver o ministério que Deus nos deu para viver. Essa semana atrasada, nós passamos 5 dias, na verdade, pastoreando toda a nossa família que está espalhada pelo raio da Baixada Maranhense de quase 1.000 quilômetros. E fizemos isso não para visitá-los simplesmente, mas porque o nosso dever pastoral nos chama para isso. Então, o que nós entendemos aqui é que é preciso ter o coração, o dever pastoral. O ministério deve estar no coração e não apenas na ilusão. Sim. Amém. Sim, a gente precisa ter esse choque de realidade. É o que Jesus vai fazer agora, Lloyd, com esse segundo personagem que diz a Jesus, eu vou sepultar meu pai. Você sabe que a primeira vez, ou as primeiras vezes que eu li esse texto, eu achava que Jesus estava sendo muito insensível com a dor desse rapaz, não é? Até que eu percebi que não era uma falta de sensibilidade. Jesus estava mostrando o caminho do rompimento com o luto. Estava mostrando que o sentido da vida é avançar,
é se deslocar e não ficar preso à experiência de dor que passou pela nossa vida. Jesus está dando a ele a chance dele ressignificar seu destino, dizendo que o seu compromisso não era com as coisas que morrem na nossa vida. Morreu, já sentiu a dor, e agora sigamos em frente. A gente não tem um compromisso com a morte, mas um compromisso com a vida. O propósito da vida é viver. E Jesus está chamando a atenção para este homem que está se aferrando, está se prendendo ao episódio da morte. Quantas pessoas estão sendo hoje governadas pelo passado? Todos nós temos uma dívida enorme com o passado, sem exceção, e a gente, com essa dívida inflacionada, a gente não consegue pagar o boleto da vida e não consegue viver. Jesus está propondo, está lançando o convite do rompimento com as coisas que passaram, que o nosso compromisso está diante de nós. A gente nunca vive a glória da segunda casa, João e Lloyd, se a gente não estiver disposto a romper com a primeira experiência. A segunda não entra se a primeira não for. Isso. Então Jesus está mostrando para eles que o compromisso é com a vida. Siga-me, busque a vida. E muitas pessoas não conseguem buscar a vida. Elas estão atadas, prisioneiras de coisas que já se foram, fortunas que já se foram, empresas que já se foram, empregos que já se foram, status social status que já se foram. Sabe, a gente está sempre contando a experiência do que passou, como se essa memória estivesse governando o presente e manipulando o futuro, numa condição de autossabotagem, impedindo que a gente avance. É uma briga entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. E Jesus está ensinando a ressignificar o nosso mundo inconsciente. A experiência do luto, às vezes, se perpetua para a vida toda. Eu conto aqui a experiência de uma avó que eu tive, que o seu marido morreu e ela ficou de luto, e de luto ela ficou a vida toda. Era sempre muito mal-humorada, com a cara muito fechada, amarga, azeda, vestindo preto. Ela nunca se libertou da dor que ela sentiu. E Jesus está propondo um rompimento com essa dor, para que a vida seja mais importante. Eu dizia domingo que nós temos 2 grupos de pessoas. Aquelas que têm medo de viver e as que têm medo de morrer. Os 2 medos podem se tornar imobilizadores. O que Jesus está fazendo é quebrando esse paradigma e apontando que o caminho da vida é um caminho de busca por ela. É esse deslocamento constante. Isso é viver. Viver, como diz Guimarães Rosa, é um estica, encolhe, um sobe, desce, um esquenta, esfria. Isso é vida. E a gente tem que se deslocar. Coisa preciosa que ele está ensinando para esse cara. E não está mal-humorado e não está sendo insensível com ele. Né? Jesus está ensinando aqui a ter prioridade, né? Prioridade. Exato. Esse homem aqui, ele diz, olha, eu vou depois eu vou porque eu tenho muito o que fazer. Vou sepultar aí meu pai. Sepultar. Será que esse pai estava com 40, 50, não sei quantos anos, né? Esperar sepultar, talvez o pai ainda tivesse uma longa vida. Ele ainda fosse cuidar dos negócios do pai, ainda tivesse tarefas a fazer a favor da sua família. Depois que eu resolver tudo, tiver tudo, aí eu vou. Aí Jesus disse, não, prioridade. Prioridade. Né? Prioridade, porque reino de Deus é prioridade. Se a gente não atender às prioridades, a gente vai se tornar verdadeiros apagadores de incêndio, né? Sim. Bombeiros da vida, João. Sempre apagando o incêndio. Gente, fique atento,
Porque Jesus está trazendo lições tão preciosas e a gente não pode perder. A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já, logo depois do nosso intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Nós terminamos falando sobre a questão da prioridade. Quando a gente não prioriza as coisas, a gente vive sempre na urgência. Ou então na emergência. Mas a gente precisa sair disso, né? Colocando ordem na vida. Quando a gente estabelece o homem só funciona bem na ordem, não é? A terra era sem forma e vazia e o homem não havia sido criado. Foi necessário pôr ordem. Foi necessário cair aquela chuvinha fina para regar o solo. Era necessário um jardim para que o homem estivesse ali para administrá-lo. A administração do caos é apavorante. Eu já administrei alguns caos na minha vida. Meu Deus, que loucura que é administrar o caos. Então, prioridade é palavra-chave para nós, não é? Agora, nós vamos avançar um cadinho para o versículo 23, né, Loide? 23, vamos lá, 23 chegando. Então, ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e, enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio! Foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele? Vamos dar uma paradinha aqui. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Eu me lembro de que eu era menino ouvir essa canção, né, João? Gente, outra grande lição que Jesus nos explica. Se o nosso mar interior estiver calmo, não tem por que ter medo de tempestade. Oh, glória! Tempestade não afunda o barco onde Jesus está dormindo. Um homem de destino não é naufragado no meio do mar, uma vez que ele precisa chegar a outra margem. Há uma segurança na soberania de Deus. A provisão sempre estará dentro da visão. Provisão é para a visão, é a favor da visão. Sempre haverá uma provisão para uma pessoa de visão. E quem tem visão, atravessa a tempestade. Atravessa a tempestade econômica, atravessa a tempestade existencial, atravessa a tempestade matrimonial, atravessa a tempestade ministerial. A gente está sempre diante de situações intempéries, que a gente não controla, que a gente não governa, mas há uma autoridade no chamado. Jesus não era um Deus parando a tempestade, era um Adão declarando silêncio aos ventos e calmaria ao mar tempestuoso. Oh, glória. Jesus está ensinando aos seus discípulos, como um homem que era nesses 33 anos, há uma voz de autoridade. A vida, segundo Tiago, é comandada pelo que se diz. Como uma embarcação que governa uma grande nau, assim, com o leme, o pequeno leme, assim a vida é governada pela língua, pelo que a gente confessa, pelo que a gente diz. A semelhança do texto que eu citava ainda há pouco, quando a terra era sem forma e vazia, e o caos habitava o mundo de então,
O que Deus usou para colocar ordem no meio do caos foi sua fala. Sua fala. Parla. Parla. Ele falou. E tudo se fez. E tudo se fez. Ele colocou ordem no meio do caos falando. Isso é princípio, é fundamento. Se eu estou passando por uma grande tempestade, eu preciso falar a ela. Olha, montanhas têm ouvido. Se você tiver fé como um grão de mostarda e se você disser à montanha, montanha, erga-te e lança-te ao mar, não é só ter fé, tem que ter fé e falar. Às vezes a gente tem, a fé move montanha. Não foi isso que Jesus disse? Se você tiver fé como um grão de mostarda, né? Pequena fé, e disser ao monte, disser, falar, parlar. Se você falar ao monte, porque a vida é governada, Lloyd, pelo que se fala. É a importância do impacto criativo da fala. A fala tem poder. Ela cura, ela mata, ela dá vida. Salomão dizia que a vida e a morte está naquilo que se diz, está na língua. Então, Jesus está ensinando a governar tempestades por aquilo que se diz. Ele associa fé e fala. Se com o coração você crê, se com a tua língua confessa, sabe? Coração e língua, fé no coração e fala alinhada com aquilo que se crê no coração, as coisas começam a acontecer. As tempestades obedecem a essa voz de autoridade. Quando Jesus diz, eis aí vos dei a autoridade, foi ele quem resgatou a autoridade perdida do primeiro Adão, que governava. Jesus, o último Adão, ele deu-nos autoridade nele, não é? Nele, para colocarmos caos em ordem, tempestade em calmaria, ventania em cicio, problemas em solução. A gente tem um problema e a única coisa que a gente faz é falar do problema, não fala de solução. Comece a falar de solução e o problema vai se desencantar. Ele vai se abrir. Isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Então, assim, a lição é essa. Fale a tempestade. Diga silêncio. Silêncio. A gente tem que silenciar, que Jesus disse logo silêncio. Né? A gente tem que aprender a silenciar as vozes, as tempestades, dizer te acalma. Eu preciso também me acalmar. Aqueles homens estavam apavorados e Jesus dormia. E Jesus aqui mostra que todos estão sujeitos a passar por uma grande tempestade, momento de aflição em sua vida, porque ele estava no meio daquilo. Sim. A tempestade estava acontecendo, quem que estava no barco também? Jesus, sim, passando pela tempestade. Mas a diferença foi que Jesus disse silêncio. Sim. Assim, tu percebe, Lloyd, que há duas tempestades. Uma que está acontecendo do lado de fora e a outra que está acontecendo do lado de dentro. Isso mesmo. Eles estão tão apavorados, João, que a tempestade entra dentro deles. Se tornaram a própria tempestade. Exatamente, exatamente. Eles se alinharam à tempestade. E Jesus está mostrando para eles que se eu tiver silêncios interiores, se eu não tiver ruídos internos, eu silencio a tempestade externa. Mas Jesus aponta aqui uma coisa que o medo. Jesus diz, vocês estão medo com é barulho interno. Medo justamente é barulho interno. O que impedia eles de comandar as suas vidas, aquela embarcação. O medo, a falta de fé. Aqui tem o medo e a falta de fé. Sim. Por que tanta pouca fé? Sim, porque fé? o medo brota na falta de fé. Olha né? aí, a insegurança brota, né? Sim, é verdade. Os discípulos foram criados ali, no mínimo, o trabalhado junto ao mar da Galiléia, conheciam toda a sua ferocidade pelos ventos que sopravam, que batiam nas colinas, ali algumas colinas. E Jesus muito bem podia ter se levantado e dito, calme gente, isso aí é uma frente fria que se levantou, uma frente quente que veio ali do Monte Gilboa. Então podia ter falado exatamente das circunstâncias que estavam provocando. Mas ele se preocupou, e essa a preocupação, eu não digo uma preocupação, mas esse é o cuidado de Jesus,
quando ele se dirige diretamente ao homem. Ele não procurou acalmar a tempestade soprada dos ventos, primeiro, para depois dar uma lição aos seus discípulos. Ele primeiro acalmou os seus corações, ele primeiro tratou com eles sobre aquele medo, aquele impacto. A gente muitas vezes não quer cogitar disso. Jesus não está muito preocupado com o que está acontecendo lá fora, com a tua empresa que está entrando em ruínas. Ele quer tratar com o teu coração para entender que aquela empresa que está em ruínas, ela pode se levantar. Como o bispo fala no programa passado sobre a situação do nosso vizinho Paulo, né? Queima, a sua empresa pega fogo, e ele levanta e olha uma Bíblia. Ele pega e abraça-se com ela. Era Jesus falando ao seu coração, dizendo, tudo isso que passou. Você pode recomeçar. Novos começos virão e grandes acontecerão. Então Jesus está falando ao coração, ele não está falando da tragédia. Ele podia ter começado, como disse, um discurso sobre as razões meteorológicas que fizeram com que aquela tempestade atípica assumisse aquele momento. Há até quem se atreva a dizer, se ouve pelos seminários, de que aquilo foi uma tentação diabólica, tentando minar o plano de Deus de recuperar o homem através da morte de Cristo. Então, que foi Satanás que se levantou ali, criando aquela tempestade, se ouve isso nos seminários, né? Criando aquela tempestade. Não é isso que está dizendo o texto. Né? Para que Jesus morresse antes da hora e não consumasse a obra salvífica. Ditos à parte, o que a gente está querendo ver aqui, a importância, a lindeza do texto, é que Jesus primeiro trata com o pavor do homem e não com o barulho do mar. Ele primeiro trata com a tua calmaria, para depois te dar rumos de onde seguir, de como seguir. Ele primeiro trata de te acalmar. E se a gente primeiro pedir que ele cuide, que não deixe acontecer a tragédia financeira que está acontecendo, enquanto o barulho interno está nos consumindo aqui, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Jesus veio salvar, buscar o que estava perdido, o homem, e não a natureza. A natureza é secundária. A vida, a felicidade humana é primária. E Jesus sempre se reportou dessa forma. A primaridade da vida humana e não das coisas que estão acontecendo em volta da natureza. E só fechando a minha fala nesse ponto, quando você fala que o Adão determina o mar, ele estava. O que ele veio fazer? Ele veio como o segundo Adão. Ele veio trazer, recuperar a relação do homem e Deus. Então, ele está dizendo que ao homem é dado novamente a voz de comando sobre os peixes, sobre a natureza, sobre tudo. Não era assim no princípio, com o primeiro Adão? Sim. Dominava sobre tudo. Então, quando nós recebemos a graça de Cristo, que absorvemos no coração, não apenas na mente, mas no coração, está dizendo que nós temos autoridade para tratar com a natureza e ela nos obedece. Sim. João, um homem restaurado não polui o mar com saco plástico, não joga lata de alumínio no manguezal. Um homem barulhento internamente, ele se recompõe com a própria natureza. Ele dialoga com a natureza, ele não agride a natureza. Um homem com os seus barulhos internos silenciados, ele não se apavora, ele não entrega o seu pior nos dias da tempestade. Ele está sempre fazendo devolutivas para melhorar as condições. Então, o homem habita uma natureza melhor quando ele internamente está bem. Eu vejo a natureza agredida, isso me incomoda demais da conta. Eu via uma reportagem de uma pesca no mar, quando o cara puxou a rede, havia tanto plástico junto com os peixes, havia tanto detrito de pessoas deseducadas, de pessoas que estão agredindo a natureza desnecessariamente.
São pessoas que não estão calmas pelo lado de dentro. Então, elas sujam tudo, elas imundiçam tudo, elas não têm preocupação com coisa alguma. Então, Adão administrava muito bem o jardim, João. Acho que o homem bagunçou o jardim quando saiu dele. E quando ele saiu de dentro do jardim, e o jardim saiu de dentro dele. Começou o desmatamento. Começou o desmatamento. Tinha que fazer roça, né? Tinha que fazer roça para plantar. Tinha que fazer roça, João, exatamente. Adão tinha que plantar, tinha que fazer roça, então Aí começou o desmatamento. desmatamento. Aí perde a credibilidade de domínio. Exatamente. Toda pessoa que perde a credibilidade, ele tem dificuldade de exercer domínio sobre aquilo. Estou enganado? Não, tá não. Todo pai que perde a credibilidade junto com seus filhos, ele perde a autoridade de ensiná-los, ele perde a autoridade de regê-los. Então, quando o homem, você acaba de falar, agride a natureza displicentemente ou conscientemente, ele perde a autoridade sobre ela. Ele não tem mais autoridade porque ele perdeu a credibilidade de dirigi-la, de conduzi-la, de dominar sobre ela. Exatamente, João. E nós vamos seguindo aqui, Lógico, por um caminho extremamente importante. No versículo 28, não é? Versículo É para onde nós 28. vamos agora? Isso mesmo. Você pode fazer a leitura, querida? Sim, vamos lá. Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônio. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: "Qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus. Ainda não é a hora de te manifestares." Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: "Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos." Jesus concordou. "Podem ir e saiam daqui." Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Meu Deus do céu. Uma cidade onde os porcos valem mais do que as pessoas. Isso mesmo. Já pararam para perceber? Eles não ficaram felizes porque os homens estavam livres, mas porque perderam os porcos. Diz que a cidade ficou alvoroçada porque perderam os porcos. Uma cidade, João, uma comunidade onde porcos, onde as coisas valem mais do que as pessoas, uma sociedade coisificada, onde as coisas valem mais do que as pessoas. Nós estamos vivendo uma curva planetária que sempre me remete a essa cidade de Gadara. Bugerasa. Genezaré. Bom, Gadara. Gadara era uma comunidade muito parecida com a comunidade planetária hoje, onde as coisas têm mais valor do que as pessoas, onde suas mentes estão coisificadas. As coisas são amadas e as pessoas são usadas. Isso dói o coração da gente, porque não é isso que nós aprendemos com o fundamento do Evangelho. Você compreende o que está acontecendo aqui na região de Gadara? Os gadarenos, os loucos, os endemoniados, eles estão em grande aflição. Gadara era conhecida por essa gente endemoniada. Moradores de cemitérios. Sim, moradores de cemitérios. Eles estavam enlouquecidos, pois os demônios os enlouqueceram. Jesus vai ali, resgata a vida desses homens, né?
E aí a comunidade se arvora, porque os porcos foram precipitados naquele abismo. Isso dói porque a nossa comunidade de fé precisa entender definitivamente, isso precisa descer ao coração, de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. A gente não pode ter uma comunidade de Gadara. A gente precisa voltar os olhos para a dor das pessoas, dialogar com a dor das pessoas, com a aflição delas. E a comunidade de fé precisa se mover nessa direção. Não fechar os olhos, negociar com a dor, sabe, fazer negócio com a dor dos outros, não é uma boa conduta para nós os cristãos. A gente precisa aprender a valorizar a pessoa humana, amar gente e usar as coisas, João, mas amar pessoas. Isso está dizendo, dentro da nossa comunidade cristã, que o mais valoroso não é o volume de pessoas que temos, não é o movimento que fazemos, não é o prédio que construímos, mas a individualidade de cada ser daquela comunidade, daquele meio de vida. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Veja-se que em nenhum lugar na trajetória de Cristo, nos seus 3 anos e meses de ministério terreno, diretamente dito, há um lugar onde tanto pavor havia na comunidade. Sim. E por que havia pavor na comunidade? Por que havia tormenta na comunidade? Por que legião de demônios? E nós vamos encontrar no outro evangelho mais descrito, Mateus não é muito prolixo nos pormenores. A gente observa que eles entrando no barco. Então, ele não tem a prolixidade de dizer assim, e preparar um barco para Jesus, não. Ele sempre é muito objetivo, né? Então a gente vai ver que noutra oportunidade, alguém vai dizer, e eram legiões. Sim. Ou seja, por que legiões de demônios habitavam Gadara? Porque o ser humano não tinha importância tanta na vida dos gadarenos. Eram porcos que eram importantes. Sim. No outro texto, João, fala do endemoniado gadareno. Uhum. Aqui fala dos endemoniados. Uhum. Um deles foi ressaltado no outro texto bíblico, mas não havia só o endemoniado. Uhum. Era uma terra. Era uma colônia, uma região de gente enlouquecida. Talvez até, desculpe aqui, mas talvez até, por causa dessa onda de coisificação, onde as coisas são mais importantes do que as pessoas se perdem delas mesmas. Eu não sei qual foi o motivo do enlouquecimento. Eu não sei qual foi o motivo dessa legião se apossar daquelas pessoas. Mas certamente, internamente, havia um conflito e que esses demônios encontraram lugar para se alojar dentro desse conflito. Você vê, João, uma família onde as coisas daquela família são mais importantes do que as pessoas que moram lá, isso perturba internamente as pessoas. Sim. Talvez esse enlouquecimento tenha tido como fundamento, como base, uma sociedade estruturada na importância das coisas e não na importância. Quer ver uma coisa que perturba a mim e a você? A falta de importantização. Quando a gente não se sente importante em casa, a gente vira um bicho doido do lado de fora, procurando espaço para aprovação e reconhecimento. E isso enlouquece. Bispo, eu vivi profissionalmente essa situação. Havia uma comunidade distante 6 quilômetros da cidade onde eu cuidava da segurança, e toda semana me vinham 3, 4 questões, problemas. E eu precisei sair da delegacia, ir até a comunidade para ver o que estava acontecendo. E o que eu descobri lá? Eram só famílias, parentes bem de perto, brigavam por uma propriedade porque um morou no lugar que não devia, era uma propriedade de comunidade. Derrubaram a casa de um outro que foi para irmão,
que foi para o Pará e quando voltou não tinha mais o direito de morar, porque isso era lei da comunidade. Ou seja, a comunidade tinha um nome muito bonito, mas na verdade era o inverso daquilo. Eu tive que ir para lá para entender o que estava acontecendo e percebi exatamente o que se diz de Gadara. Sim. Brigavam todos os dias, parentes uns com os outros, se cortavam a facão Sim. por conta disso. Então, porta aberta Para o a enlouquecimento, né, cara? enlouquecimento. Gente, vamos prestar atenção nessa parte. A gente volta já já, depois do comercial, então. Ok, gente, estamos de volta, ainda lá em Gadara, observando o movimento, e eu estou aqui espantado, João, com como a sociedade de Gadara parece tão presente, não é? E enquanto nós tomávamos café, você fazia um comentário dessa desastrosa condição, onde os porcos valem mais do que as pessoas. Bispo, quanto tempo, por quantas vezes eu tive que acomodar situações, famílias que brigaram. A minha primeira audiência que eu dei numa delegacia, eram 2 irmãos brigando por causa de gado. 2 irmãos criados, filhos de pai e mãe, vieram à delegacia com a demanda por causa de capim e gado. Sim. A unidade, a mãe morrendo de desgosto em casa, por conta dessa confusão desses 2 irmãos que trouxeram a demanda, porque para ele os porcos eram mais importantes do que a unidade familiar. E quantas eu peguei na vida para isso, e quantas eu tenho encontrado no exercício pastoral, no meio de famílias bem perto da gente, que até se matam por causa de bens, por causa de partilha de bens, porque o mais importante são os porcos. Sim. As crianças são menos importantes do que o patrimônio. Famílias inteiras, Lloyd, onde as crianças não estão sendo importantizadas. Eu dizia no bloco anterior que a falta de importantização, a falta de aprovação dentro de casa, gera adultos completamente perturbados. É que a criança que habita em cada adulto, ela reclama seu espaço. Quantas crianças silenciadas, quantas crianças desimportantizadas, que vivem uma vida adulta enlouquecida, perdida. Gadara era a típica cidade onde as pessoas valiam menos. Tu imagina, devia haver uma festa na cidade, João, porque os loucos, entre aspas, foram recuperados. E havia uma revolta porque os porcos se perderam. A festa tinha razões duplas para acontecer. Primeiro, 2 homens que viviam amarrados, que arrebentavam, que se cortavam, estavam livres e recuperados. E o pavor da sociedade havia sido tirado, porque ninguém mais andava nem visitava mais Gadara com medo daquela situação. Era uma festa dupla para acontecer. Sim. Aconteceu o quê? Uma reunião de expulsão de Jesus lá de dentro. Não te queremos aqui. Você arruína a nossa economia. Não interessa se você recupera pessoas. As nossas pessoas. Você arruína a nossa economia, então fora daqui, não te queremos aqui. Eu tive o desprazer de passar por Gadara, que não é mais uma cidade habitada. São ruínas. Apenas ruínas. Junto ao mar, no despenhadeiro do Mar da Galileia. E são apenas ruínas. Não existe mais habitação naquela cidade. João, isso é muito perigoso, porque assim, eu tenho visto com meus olhos casas onde o ministério é mais importante do que os filhos. Empresas são mais importantes do que a família. Lugares onde as coisas são mais importantes. Quando essas crianças crescem, e eu estou me reportando à experiência de Gadara, quando essas crianças crescem, viram adultos enlouquecidos.
É claro que eu estou dando uma inclinação, um tom maior à minha fala, mas eu estou criando uma evidência, eu estou sublinhando esse fato de que nas relações humanas, quando um indivíduo, sabe, é desprezado, o desprezo, ele é tão violento para a alma humana, porque o que nós queremos é o apreço, o que nós esperamos é o amor do outro. Nós nascemos para uma relação amorosa com a vida. E quando a gente não tem amor, e a gente tem desprezo, que seria o antônimo mais adequado para amor, não amar é desprezar. Lê do engano pensar que não amar é odiar. Porque quando eu odeio, eu ainda considero a diversidade alheia como existente. Mas quando eu desprezo, eu anulo, eu invalido a diversidade alheia. O outro não existe. Era isso que acontecia em Gadara e é isso que acontece dentro de lares gadarenos. Isso mesmo, Bispo. Famílias gadarenas, igrejas gadarenas, comunidades políticas gadarenas, cidades e países gadarenos, onde a economia é mais importante que as pessoas. Olha, Bispo, o Evangelho ele tem esse papel fundamental de restaurar, resgatar, mas cabe às famílias, né, trazer para perto, associar, dar pertencimento, né, trazer para a conexão, trazer para a importância, trazer para o amor aqueles que são restaurados, né? Trazer para o colo, né? E muitas vezes as famílias não estão preparadas. Talvez aqui, nesses jovens, esses loucos gadarenos, para a família seria melhor ter esses jovens, esses homens longe. Eles não estavam mais suportando essas pessoas dentro da família. Deixa longe. Para que eles foram restaurados? Porque eu já estava até confortável com essa situação. Muitas famílias, quando os jovens são tirados da droga, do vício, muitas vezes que chega dentro de casa, a família não sabe como acolher. Muitas vezes, ex-presidiários, quando saem, né, das suas prisões, as famílias têm que estar preparadas para acolhê-lo no amor, no pertencimento, no vínculo, na conexão, né? Então, a igreja restaura, tira, liberta. Esse é seu papel, né? Esse é o seu papel, mas cabe à família trazer para o pertencimento, para o amor, para acolhê-los novamente. Sim, eu estou chamando a atenção e estou aqui jocosamente chamando de igreja gadarena, porque algumas igrejas têm assumido o papel de Gadara. Uma sociedade de amor, que deve ser a família. Gente, lembremos-nos de uma coisa. As duas maiores necessidades que a gente tem é ser amado e ser aceito. Quando a gente não se percebe amado e não se percebe aceito, o enlouquecimento é natural. A gente vai se perder. A gente vai deixar de ser norteado, porque é isso que norteia a gente. É esse senso de pertencimento. É essa condição de eu me sentir amado e de me sentir aceito. O rabino Newton Bonder, eu sempre me reporto a uma fala dele, quando trato desse assunto, é que ele diz que um adulto saudável é resultado de 2 alimentos na sua fase infantil: leite materno e elogio. Porque é o elogio que estrutura esse fundamento narcísico tão importante para que se gere lá na frente a autoestima, a autorresponsabilidade afetiva. É quando eu me percebo, porque eu fui falado dessa forma, eu fui visto dessa forma. E como eu sempre vou usar a lente dos outros para enxergar a vida, se as minhas lentes estiverem comprometidas com essa falta de importância, é assim que eu vou ver a minha vida.
ela não vale nada. E eu me perco de mim, Isso mesmo. me perco da própria vida, né? Muitos voltam para os cemitérios. Voltam, sabe? voltam. Voltam. Se eu não ocupar aquele espaço, aquele sentimento de ódio, de raiva, que agora foi tirado de mim através da palavra, eu fui limpo. Se eu não ocupar a raiva e colocar agora o amor, vem novamente a raiva em maior potencial. É? Quando a economia financeira está acima da economia psíquica, João, nós vamos ter uma bagunça logo a logo. O crime descompensa. Bispo, nós vamos voltar. Cria descompensações, entende? Voltar para a igreja gadarenas. Eu vivo a vida na igreja, eu participo, eu faço o trabalho que me é possível fazer, mas eu não levei os meus dízimos, as minhas ofertas, especialmente o meu dízimo, regularmente, logo à tesouraria da falta. Lá da tribuna é usado a Bíblia para me chamar de ladrão. Ou seja, quem está sendo importantizado? Aquele que traz o dízimo ou o recurso que ele não trouxe? Não são poucos lugares que usa-se a Bíblia, um termo judaico que aconteceu lá no passado, era uma regra lá, para chamar crente de ladrão dentro da igreja. Aquele homem que vive ali o tempo todo é chamado de ladrão. Eu pergunto, o que está sendo dado mais importância? Ao recurso financeiro ou aquele que ajudou a construir, aquele que está por ali o tempo todo? Então temos feito isso. Eu digo temos, aproveito para não achincalhar ninguém, que pessoas, recursos têm sido mais importantes do que pessoas. Claro. E as gadaras estão aí abertas. E, infelizmente, abrem portas para a demonização. Abrem portas nas famílias, nas igrejas, dando, como já estamos batendo esse capítulo todo, abrindo portas para que os demônios entrem e provoquem pavor. A cidade de Gadara vivia um pavor tremendo. Mas mesmo assim, preferi expulsar Jesus a ter a sua liberdade automizada, a ter a sua liberdade completa. Preferi expulsar Jesus dali. Há famílias que ignoram o Cristo, o seu valor, por conta daquilo que podem possuir. É triste. É triste. É colocar a economia monetária acima da economia emocional das pessoas, né? Às vezes até a economia, digamos, cultural ou didática. Eu prefiro que o meu filho se forme na faculdade, e eu luto por isso noite e dia, a levá-lo à igreja, a mostrar o caminho da fé para ele, mesmo sendo cristão. Há uma economia universitária, acadêmica, que está maior do que a economia dele se tornar um cidadão de bem. Bem, aí que dizia a mãe de João Wesley: tenho 4 filhos, 3 se tornaram obreiros, pastores. Eu não sei porque o 4º me faz a vergonha de ser embaixador da Inglaterra. Uhum. É complicado, né, Loide? Eu fico pensando assim, a economia, o comércio de Gadara, envolvido com esse comércio dos porcos, né? Muita criação. Dos porcos se tirava o quê? A gordura, né? O que mais, pastor João? A carne. Era um comércio farto em cima disso, né? Então, imagina, quantos, 2.000 porcos jogado no penhasco por aí? Então, sempre, a pessoa sempre vai ver a quantidade, né? O homem sempre está de olho na quantidade. O que eu estou perdendo é muito. Estou perdendo muito dinheiro, estou perdendo a quantidade, né? E não na qualidade. Aqui Jesus estava trabalhando com a qualidade, restaurando o homem, trazendo o homem para o que ele era, tirando da porcaria e colocando para viver na sociedade, de volta para a sua casa. Mas aqui eles se importavam mais com viver com os porcos, né? O que interessa aqui eram os porcos. Sim, verdade. Bom, Lodi, a gente está avançando e Jesus vai apertar ainda mais. Estamos indo para o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, estamos avançando, né? Posso começar? Pode, claro. Então tá. De volta ao barco, o mestre, aqui, bispo, olha, aqui agora é o mestre.
Jesus aqui é o mestre. De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante dele. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados." Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: "Que blasfêmia!" Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: "Por que o cochicho? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra." Voltou-se para o paralítico e ordenou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Vamos dar uma paradinha aqui, nesse versículo 8, para a gente pensar um pouco, né? Olha o cenário. Homens que se preocupam com seus amigos. Diferente, né? Diferente. Homens que se preocupam com seus amigos. Eles levam esse homem paralítico e está ali uma sociedade religiosa presente. Onde Jesus estava, sempre tinha um religioso para criticar, para reprovar. Jesus vai ao ponto do maior conflito desse homem, que não era a paralisia, eram seus conflitos internos, suas culpas, suas dores. E Jesus vai quitar uma dívida que ele não podia quitar, que era a dívida das suas culpas. Curar uma enfermidade que era muito mais purulenta do que o seu aleijamento. Sim. Era o conflito interno. Deus sabe como esse cara vivia, João, que culpas ele carregava. Mas Jesus vai lá, que é a origem de toda a nossa paralisação. As culpas que nós carregamos. Eu ouvi de um certo pregador que quando puseram esse aleijado diante de Jesus, ele continuou pregando. E a mensagem foi entrando na vida daquele homem, no coração, ele começa a chorar. Esquece que é paralítico das pernas e entende que é paralítico da alma. E a sua absorção da mensagem de Cristo foi tão forte, quando Cristo olha para ele, ele está chorando. Isso não está na Bíblia. É dito por alguém e eu concordo com isso. Bom, ele imaginou a cena, né? Olha para ele e o homem está pedindo para ser curado da alma. As pernas já estão há mais de 30 anos, deixa que aconteça. Mas a minha alma precisa ser restaurada. Então Jesus olha para ele e o sara da sua enfermidade maior, que era a enfermidade da alma. Sim. Lloyd, às vezes há uma relação muito íntima entre o nosso conflito interno e o nosso corpo. É o corpo emocional ou o corpo psíquico se relacionando com o corpo físico. Quem sabe essa paralisia no corpo dele era resultado de uma dívida interna que ele não conseguia quitar. O peso disso, de palavras que ele não conseguiu dizer, Jesus vai lá e tira essa culpa, liberando o corpo dele. Eu estou só pensando, estou imaginando aqui, né? Eu tenho uma imaginação livre. Eu gosto muito quando o bispo fala daquela tríade: culpa, medo e fuga. Sim. Né? Culpa, medo e fuga. E aqui está aqui um homem
se sentindo culpado. E Jesus realmente é isso. Eu acho muito bacana quando Deus, ele olha primeiro para a minha doença espiritual, para o meu coração, que é onde ele quer. Ele se interessa primeiro em resgatar, em salvar, em curar, né? E ele vai diretamente à paralisia do coração, paralisia daquele homem, né? E sim. depois ele agora eu vou mostrar quem sou eu, porque eu também posso fazer. E depois ele vai curar o estado físico daquele homem. Culpa, medo medo e fuga. Quantas vezes eu mesmo fugi de coisas e por isso eu me paralisei na vida, né? Fui sim. fugindo, fui me atormentando e ali eu fiquei paralisada. Paralisada das minhas pernas? Não, paralisada, bloqueado no sentimento, bloqueada em várias coisas na vida. E quando eu me deparei que Jesus veio e me curou, mostrou para mim onde estava a minha paralisia. E dali o que eu pude me desbloquear também do meu estado emocional, do meu estado físico. Eu comecei a avançar nas minhas coisas. Então, culpa, medo e a fuga. Sim. Tu tá vendo que até nesse episódio tem aqueles que não estão felizes do cara ser perdoado e estão criticando, cochichando. Muitas vezes não fala em voz alta, não fala para você, mas Sim, fala por trás. Eu estou dizendo assim, de como aquilo que liberta o outro cria num outro grupo uma espécie de insatisfação. Jesus está curando esse cara de dentro para fora e há uma crítica no espectador. Parece que Jesus não podia fazer isso. Estava impedido pelos olhos da crítica. E Jesus não está nem aí, porque o que Jesus está dando importância é a dor que o outro está sentindo. É a aflição pela qual aquele rapaz está passando, João. Jesus está ali, trazendo alívio à aflição daquele homem. E a crítica está sendo estabelecida. A gente sempre vai ter o crítico. Vai. A gente sempre vai ter aquele que vai estar ali criticando. Se você ri, critica. Se você chora, critica. Passa por um problema e sofre demais, é criticado porque está sofrendo demais. Se vê livre do sofrimento e vai para uma condição melhor, vão te criticar porque você conseguiu romper com o sofrimento. É o luto que, na cabeça das pessoas, deve ser estendido ou deve ser encurtado a partir da expectativa dos espectadores que estão ali naquela plateia, né? Isso eu posso entender, é posição minha, de que quem vive a criticar intelectualizou um evangelho, assimilou um evangelho na mente. Mesmo o evangelho assimilado na mente é capaz de matar, de arrastar, como faziam os fariseus, né? Sim. Eram os observadores de toda a lei religiosa. Não se diz ali lei cívica, a lei religiosa, não era lei civil. A lei religiosa que eles observavam. Mas mataram Estevão, arrastaram tantos outros. Por quê? Ela não estava no coração, ela estava apenas na intelectualização, na mente. Eu gostaria de pedir hoje, porque passei por isso também, por muito tempo da minha vida, com tudo que era possível na mente, para viver isso como cumprimento de regras para não ir para o inferno. Foi muito tempo na minha vida. Cumpri todas as regras religiosas de um cristianismo aprendido, intelectualizado, li toda a Bíblia na minha infância e aprendi tanta coisa, porque o medo do inferno me fazia cumprir as regras. Mas eu não perdia tempo para criticar esse ou aquele que não rezasse na minha cartilha, que não andasse conforme eu previa que ele devia andar. Mas eu fui liberto, graças a Deus, pela sua misericórdia. O seu Espírito entrou na minha vida para mudar a minha vida, para que este evangelho descesse ao meu coração. E hoje eu tenho a liberdade de poder me olhar no espelho e ver aquele homem que ficou para trás cumprindo regras religiosas e vendo aquele que segue a Cristo. É o que nós queremos tratar com as pessoas que nos ouvem.
Por favor, deixa que o teu coração absorva as palavras de Cristo e você tenha amor pelas pessoas e não sentimento de crítica. Sim, porque mais uma perda de oportunidade de se fazer uma festa, porque um homem estava sendo perdoado. A crítica, porque ele está sendo livre do maior conflito da vida dele, do maior desespero da vida dele. Jesus está quitando, está zerando o débito dele e as pessoas estão ali para criticar Jesus, para tentar invalidar sua fala libertadora, para criar esse palanque, né, com uma crítica dessa natureza. É doloroso, João, estamos sempre assim numa sociedade que está presa a regras e a pudores meramente humanos, não é? Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco, uma alegria total hoje, dia 25 de setembro, último domingo do mês. E passando para avisar vocês que a ceia, que é marcada para o próximo domingo, ela foi transferida para o segundo domingo do mês, por causa do domingo das eleições. Aí vai estar uma grande movimentação de pessoas para fora da cidade. E em respeito a esse movimento, nós estamos transferindo a data da ceia para o segundo domingo do mês de outubro. Lloyd, nós vamos voltar aqui para o texto do versículo 9 do capítulo 9, né? Estamos aí, no versículo 9. Vamos lá, vamos fazer a leitura? Vamos sim. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou. Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando seu mestre, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos. Eita, que lapada. Cara, essa palavra, ela faz total sentido. A igreja tem assimilado a cultura dos fariseus ao longo dos anos, que me preocupa muito. Ela tem se tornado mais um tribunal do que um hospital. Jesus está no meio de uma gente de reputação duvidosa que está interessada. Diferente daquela anterior, de uma multidão que estava ali curiosa, aqueles estão interessados. Só que eles têm reputação duvidosa. São classificados como a ralé do povo. Gente que não inspirava confiança, mas o interesse deles, mostrando Jesus nessa passagem, nesse episódio, que a gente precisa se interessar pelos desacreditados, que a gente precisa gastar tempo com eles. A crítica sobre ele é a crítica que todo líder recebe quando atravessa essa fronteira para emprestar os seus ouvidos àqueles que os certinhos não conseguem conviver. O que Jesus está dizendo é isso. Eu não vim para os certinhos. Os certinhos não precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda são os transversos. São
aqueles que possuem seus avessos. Eles têm verdadeiro interesse. Eu não sei qual era bem esse tipo de gente que estava ali, eu só posso avaliar essa coisa do publicano Mateus e seus pares, se eram corruptos, porque o povo sempre atribuía corrupção ao sistema de tributos, né? Porque eles eram funcionários do Império Romano, eram judeus a serviço do Império Romano, que tirava a sua fatia dos impostos, que eram achacadores, mas que os barulhos internos deles eram severos. Eles viviam como culpados dentro da sociedade, João. Ele carregava o peso dessa culpa. Não é o caso de Zaqueu? Sim, também era o caso de Zaqueu. Era o caso de Zaqueu e de todos aqueles que ouviam do povo que eles eram traidores. Você pode até não ser. Bom, no caso aqui eu não estou questionando. Mas você pode até não ser. Mas se as pessoas insistem numa culpa que você não tem, o mal-estar vai acontecer. O conflito vai se estabelecer. E Jesus está ali fazendo uma ponte. Ele vai comer na casa de Mateus. E de quebra, os convidados estão lá para o churrasco. Não é o caso de Pedro na casa de Cornélio? Sim, ele nunca tinha ido numa casa Eu entrei de na casa de quem não é judeu. Será que eles eram de reputação duvidosa mesmo? Ou eram reputação duvidosa para aqueles que se sentiam puros? Será que esse pessoal, na verdade, eram desgraçados, malfeitores, ou eram pessoas que precisavam do alcance da palavra do mestre? Sem dúvida, precisavam desse alcance. É que muitas vezes nós aqui, cá, terrenos, em pleno século XXI, dentro das nossas igrejas, dos nossos conceitos religiosos, nós ainda metemos o malho em muita gente que convive com a gente, que está ali para dar equilíbrio, porque os cobradores de impostos, eles prestavam um serviço também à sociedade para dar ordem, para colocar ordem, sob pena de serem cobrados por romanos, que além de levar o que era de direito, levava o que bem entendia, né? Sim. João, lembra que reputação não é caráter. Reputação está ligada à percepção que os outros têm sobre mim. Eu posso ter um péssimo caráter e uma boa reputação. Pense nisso. Mascarar, né? Sim. Reputação é a impressão do outro sobre mim. Então pode ser que eu tenha um péssimo caráter e tenha uma boa reputação. Mas pode ser que eu tenha uma péssima reputação e um bom caráter. Não era diferente com os fariseus, bispo. Eles tinham uma reputação intocável dentro do meio israelita. Só Jesus ousou chamá-lo de hipócrita. Mas eles tinham uma reputação de um tamanho... E Jesus chama dizendo para eles que eles pagavam o dízimo do cominho, mas negavam a família, né? As famílias, a ajuda. Jesus chama-os. Só Jesus teve coragem de botar na cara aquilo que de fato eles eram. Uma reputação intocável. Mas um caráter de respeitoso, né? E cruel. É. O caráter que matou Estevão e tantos outros. Então... Que lá na frente jogou Paulo na prisão. Levaram o próprio Cristo a julgamento. Sim. João, eu sempre me lembro daquele homem egípcio que Paulo não estava convivendo com ele, mas viram aquele egípcio com Paulo dentro do templo. Ele não estava lá, mas viram. Ele não estava acompanhado de Paulo. Paulo entra, ele está por ali. Exatamente. Repente, ele devia ser um camarada contrito, desejoso de conhecer o Deus do israelita. De repente, só porque viram Paulo ali. Olha o caráter desses homens. Sim, exatamente, João. Exatamente. Tentando bulir na reputação de Paulo, tentando bulir na reputação de Pedro, bulir na reputação de Jesus.
E aqui eu vejo aqui esse texto falando de inclusão, né? Diante de uma mesa, Mateus prepara um jantar, aqui estão seus convidados, mas aqui ele diz, olha, Jesus vai estar lá. Né? E Jesus foi, não faltou o jantar. E aqui eu vejo a inclusão, né? O Evangelho é isso, ele inclui, né? Ele não exclui, ele inclui. É uma mesa que te convida a estar presente e comer do melhor. E aqui o pão é Jesus. Quem quiser pode comer desse pão, Jesus. Eu acho bacana também porque, ao contrário daquele homem que disse, eu vou enterrar o meu pai, depois eu vou. Jesus chamou Mateus, Mateus disse, eu vou já, estou pronto. Sim. Eu vou deixo uma riqueza, porque Mateus era um homem rico, né? Era um profissional bem-sucedido, mas ele não olhou para a profissão, ele não olhou para o que ele ia deixando para trás, ele disse, eu vou e vou já. Sim. E ele se preparou e resolveu seguir a Jesus, e rabiscou, registrou tudo, e aqui no capítulo 9 a gente vai ver aquele falando dele mesmo, né? Desse chamado dele, um homem chamado Mateus, e como ele se comportou dentro da sua própria casa, sim, recebendo tanto Jesus como aqueles amigos para ouvir também falar de Jesus, mas ali estava um crítico, sim, né? Estava aquele homem crítico ali, criticando tudo, né? A insatisfação sempre vai estar presente, bispo. Claro. A insatisfação. Claro, com tudo. Presta atenção na resposta de Jesus, quando ele diz, eu procuro misericórdia e não holocausto, ou não religião, porque o holocausto era a prática da religião, né? Uhum. Então, o que eu quero é misericórdia, não é religião. Só pensar na palavra misericórdia, a palavra misericórdia é a palavra composta de duas palavras, córdia e miséria. Córdia é coração, sabe? Procárdio, córdia é coração. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. E diz que eu quero é isso, que haja compaixão, que vocês se coloquem na miséria do outro. É isso que eu quero. O que eu quero é um sal, não é um saleiro. O que eu quero é um sal salgando a sociedade, não é um saleiro. O que se espera não é oferendas, não é oblações, não são os holocaustos. O meu desejo é que a miséria do outro tenha o seu coração. É entrar nesse ambiente hostil de miséria. É entrar dentro desse ambiente horripilante, indesejável, para curar esse ambiente indesejável. Quantas pessoas, agora está a minha imaginação aqui, ok? Só minha imaginação. Quantas pessoas, Loide e João, depois de terem contato com Jesus na casa de Mateus, ressignificaram sua jornada, mudaram sua trajetória, porque foram acolhidos pela vida, foram recebidos nessa mesa de acolhimento, que um homem que estava perdido foi achado. Eu não sei quantos, quais e se esses homens se renderam a Cristo, mas eles tiveram uma oportunidade. Ai, que maravilha. E quantas vezes, João, a nossa reputação é tão severa, a reputação que nós temos do outro, que a gente não tem coragem de ouvir a miséria na qual o outro está passando. Essa semana eu fui tomado por um pensamento de quantas vezes, no meio da sociedade que vivemos, passando nós por um problema daqueles em que nos encontramos fadados ao fracasso, o interesse das pessoas não é na dor que nós estamos sentindo, mas nas notícias que elas podem publicar. O interesse não está em mim. O interesse está na notícia que elas podem propagar. É a curiosidade das pessoas, não é o amor delas que aproxima elas de mim.
é o interesse em saber das últimas notícias. Sabe, tem uma cidade que ela é própria disso, né? Quer saber das últimas notícias? Aí em Atenas. Vai para esse centro comunitário que se propaga as últimas notícias. Vai até lá. Há pessoas que a única coisa que elas estão interessadas é nas últimas notícias. Elas vivem atrás de notícias. Elas não se importam de verdade com o que está acontecendo. Elas execram as pessoas. Novamente, um tipo de sociedade gadarena. Sabe? Isso é doloroso. Estão criticando Jesus. Estão manchando a reputação de Jesus. Porque Jesus está se interessando pelos doentes, emocionalmente doentes, socialmente doentes, politicamente doentes. E elas não suportam ver Jesus e chamam seus discípulos e a crítica vai... Na verdade, eles não têm nem coragem de falar diretamente para Jesus, né? Isso. Sabe? Eles escolhem lá os discípulos para meterem um malho e desarticular a relação, né? Mas Jesus diz, eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar. Olha aqui, para mimar os da casa, que se acham justos. Se acham. Que se acham justos. Se acham. Se acham é uma percepção de si para si, né? É como Paulo diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. É essa mesma comunidade, João, que dá o dízimo do endro, do cominho, mas negligencia seus pais. Negligencia os de casa. Uhum. E Jesus fala muito bem, eu não estou aqui para mimar esses que se acham, que pensam que são justos. Eu estou aqui para aqueles que se percebem injustos, que podem até não ser, né? Mas se percebem injustos. De tanto que falam, acabam se sentindo assim, não é? Mas não são assim. Eu me vejo na cadeia da história de Mateus. Jesus chamaria um cara mau caráter para fazer parte da sua comitiva? Não. Simplesmente a profissão em que Mateus estava imbuído trazia repulsa àqueles que se diziam defensores da religião. Quantas vezes eu vivi o quantos dos nossos irmãos são execrados porque tocam, fazendo a sua vida profissional, tocam em ambientes fora da igreja. Quantos não podem participar de qualquer ambiente onde crente não pode estar, segundo a religião. Eu vivi muito isso. Eu uma vez fui perguntar ao meu pastor se, como crente, eu podia servir. Eu era funcionário de uma rede de restaurante e todos os sábados promovia-se uma roda de samba nos idos aí de 72, naquela casa, na churrascaria. Eu permeava nos 3 restaurantes da rede e eu fui perguntar se me era permitido. Para minha felicidade, eu tive um homem muito compreensivo que disse: não perca Jesus de vista e continue a sua profissão. Assim, sim, eu me libertei daquela consciência que me foi incutida na mente. Sim. Olha, eu vi essa semana, pela segunda vez, uma história contada que não tem necessidade de ser verdadeira, mas o conteúdo da história é sempre bem verdadeiro. É aquela história do irmão José, que com o tempo corrido, seus cabelos começam a cair e ele sente a cabeça desprotegida, se sente desconfortável esteticamente, ele compra uma peruca e vai para a igreja contente, feliz. Sua autoimagem melhorada, sua condição de suportar a falta de cabelo melhora. Autoestima. Né? Aí ele chega na igreja e os irmãos começam a se incomodar com a peruca do irmão José.
Chamam o pastor e diz: olha, a vaidade desse homem é muito grande. Olha, ele colocou uma peruca. Pastor, precisamos chamar a atenção do irmão José. Irmão José está vaidoso, olha, ele colocou uma peruca. Aí o pastor, meio desconcertado, chama o irmão José de: irmão José, nós chegamos à conclusão aqui que o senhor está muito vaidoso, que o senhor comprou uma peruca e o senhor agora passou a usar peruca. E nós vamos execrá-lo aqui da nossa comunidade, vamos discipliná-lo e afastá-lo da comunhão da igreja, porque o senhor usa peruca. O irmão José se entristeceu e disse: meu Deus, foi para casa, pensou, voltou e disse: pastor, eu tiro a peruca. Se isso incomoda os irmãos, eu tiro a peruca. Porque não é vaidade, pastor. É uma questão de autoestima, é uma questão de proteger a minha cabeça. Eu podia usar um chapéu, mas decidi comprar uma peruca. Eu tiro a peruca, se isso vai me tirar da comunhão da igreja. Mas tem uma condição, pastor: que os irmãos tirem as suas dentaduras. Eita. Se eles tirarem a dentadura deles, eu tiro a minha peruca. Não. Assim, não sei se está muito fora de ordem essa história, mas é a história da crítica alheia e da reputação que se cria. Por que o irmão João estava vaidoso? Por que eu sou vaidoso quando eu compro um paletó de boa qualidade? Se eu posso comprar, não Se estou eu devendo posso a ninguém. comprá-lo, exatamente, João, se eu me sinto bem dentro dele. Por que criticar o sapato que eu compro, na loja que eu compro, que o sapato é muito caro? Se eu tenho condições de comprar, não ofende ninguém, o sapato é confortável no meu pé. E eu gosto da beleza, do design do sapato. Qual é o problema? O problema está justamente no fundamento do que está acontecendo aqui. No adoecimento do outro e não em mim. Na doença do outro. É esse conflito interno que levou os caras a criticarem Jesus. Gente, vamos pensar e pensar melhor o Evangelho. Misericórdia e não religião. O que Deus espera é que a gente seja uma comunidade cheia de compaixão e com muito menos peso dessa religião incompassiva, dessa religião intolerante quando eu trato do conflito que o outro está passando. Por que não dizer uma religião assassina? É criminosa, João. Assassina, mataram Estevão, Homicida. mataram tantos outros. É uma religião assassina, mata a reputação, mata sentimentos. Sim. Então, que tenhamos no coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Amém. Não criticar, mas curar, cuidar, ter misericórdia, abraçar, Amém. tocar em leproso, dar atenção à prostituta, Amém. libertar prostitutas, sem perder a oportunidade de chamar os irmãos a atenção deles. Sim. A missão da igreja é essa, ir aos doentes, né? Abrir a porta para eles. A igreja Isso é uma mesmo. comunidade de inclusão, não é uma comunidade de exclusão. Isso mesmo. Que a gente pense nas palavras de Jesus. Gente, o que importa para nós são as palavras de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e não de Moisés. Nós somos discípulos de Jesus e não dos fariseus. A nossa escuta do Evangelho precisa passar por esses ouvidos crísticos, não é? Esses ouvidos de sensibilidade cristã. Amém. Que os nossos olhos tenham esse colírio para vermos o mundo a partir dos olhos de Jesus. Amém. Que a gente use os braços da gente para que Jesus possa abraçar as pessoas que estão se perdendo. Amém. Gente, que a gente pegue os nossos barcos para atravessar sempre para o outro lado, Oh, como meu Deus, Jesus que fazia. seja assim, né? Ele atravessava sempre para o outro lado, onde Sim. estavam os doentes, os abatidos, aqueles que estavam realmente precisando dele. É, verdade, Lloyd. Às vezes a gente vive dentro de uma comunidade se degladiando, se criticando, se punindo, quando a nossa missão
é uma missão de amor e de fraternidade. Que uma comunidade de amor não seja o nosso apelido, seja a nossa experiência com a vida, não é? Amém. Estamos no último minuto do nosso programa, né? Infelizmente estamos chegando ao fim. Só recapitulando aos irmãos que o nosso culto eucarístico ficou para o segundo domingo de outubro, respeitando a ausência dos irmãos que, por obrigação cívica, não estarão presentes na capital. Sim, sim. Exatamente, João. Lembrando isso porque, como hábito, né, que a gente esteja sempre celebrando. Não é que não haverá culto normalmente. Sem dúvida. Mas com aqueles que estiverem presentes na cidade. Aqueles que estiverem fora, nós vamos celebrar no próximo domingo, no segundo domingo do mês de outubro. E o fim do ano está aí. Lembrando a você que no dia 31 de dezembro, nós temos o nosso culto da virada. Eu já estou em outubro lembrando a você para você marcar na sua agenda, né? O culto da virada é um culto muito especial que nós marcamos no nosso calendário. Então vai se agendando aí que já está chegando, né? O Rock in Rio chegou cheio de propaganda, a gente não vai fazer propaganda do culto da virada. Tá louco, né? Gente, forte abraço a todos vocês, boa semana e até logo mais às 18h30, visto aqui pelo YouTube, e às 19 horas transmitido ao vivo, simultaneamente, pela Rádio 92.3. Até mais. Shalom, meus queridos. Shalom.